Olá, pessoal! Estamos aí, ao vivo. Vou chamar a minha amiga aqui um pouquinho. Vamos chamar ela aqui. Espera aí. Ai, Cláudia Amaranto. Espera aí, gente. Vamos ver aqui. Estou com um problema técnico. Mas já estou indo. Espera só um pouquinho, tá? Já vamos começar. Oi, gente. Espera aí. Estou com um probleminha técnico aqui. Oi. Vamos chamar ela. Vamos ver se ela vai entrar. Geza, minha amiga. Entra aí. Espera aí, gente. Ela agora. Ela vai entrar. Ei! Ei! Ai, que Vamos nós dificuldade! duas. Mas nós vamos lá. conseguir. Com Tudo bem, certeza. pessoal? Tudo bem, Tem muita pessoal? gente conhecida aí, ó. Tá vendo? Sim, sim. Então, para quem não me conhece, da turma aí da Geza, né? Assim que eu chamo ela carinhosamente. Meu nome é Cláudia, né? Sou fisioterapeuta. E hoje trabalho com a microfisioterapia, a psicogenealogia e as leis biológicas. E fiz esse convite a ela, é uma querida, né? Gosto muito de você, viu? A recíproca é verdadeira. Para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o equilíbrio, né, nas relações conjugais. Então, eu queria que você se apresentasse. Olá, pessoal. Meu nome é Geslane, né? Eu sou psicóloga, trabalho com constelação familiar, hipnoterapia, psicologia positiva, né? E recebi esse convite aí da querida Claudinha Amaranto, né? Pra gente estar podendo falar sobre o equilíbrio na troca, nos relacionamentos, né? Que é muito importante para que um relacionamento possa fluir, né? Você quer que comece a falar um pouquinho sobre como é... Vamos falar assim. Eu queria só explicar, é o seguinte, olha só. Aqui nós vamos falar sobre a luz, né, do trabalho que eu exerço e do trabalho que a Geza exerce. A Geza é facilitadora em constelação familiar, né? Mas isso não quer dizer que ela precisa ser psicóloga para ser facilitadora, né? Assim? Uhum, é isso mesmo. Isso veio algo para acrescentar ao trabalho e algo que casa muito bem com a microfisioterapia, né? Então, esse tema, falar sobre o equilíbrio das relações, né? Do relacionamento conjugal, é algo que é muito importante no sentido que as famílias, né, Gis, cada dia mais estão se esvaindo. Então, existe um motivo especial de nós falarmos sobre isso, né? Então, eu queria que você começasse a colocar as questões do tripé, as questões
do que trabalha as constelações familiares, para as pessoas poderem entenderem um pouquinho como que a gente pode trabalhar, por exemplo, um caso de uma pessoa que vá te procurar porque ela não consegue ficar casada num relacionamento. Então, eu vou começar falando um pouquinho, né, desse tripé do relacionamento, que é o amor, a sexualidade e o propósito em comum, né? O Bert, ele tem uma frase onde ele diz assim, o que mantém um relacionamento não é o amor, e sim o equilíbrio na troca, porque às vezes as pessoas até se amam muito, né, e não conseguem ficar juntas, e às vezes nem tem tanto amor e tem um relacionamento bom, né, conseguem se manter bem, né, feliz. Dentro da psicologia positiva, né, a gente viu o quê? Que um relacionamento não saudável, ele é tão prejudicial à saúde quanto a solidão, né? Então, por isso que é importante, né, a gente não só estar num relacionamento, que é um dos precursores da felicidade, né? Mas estar bem, né? Estar de uma forma saudável. E muitas vezes o que impossibilita isso são o quê? As histórias familiares, os emaranhamentos familiares que a gente traz e que a gente não sabe, né? E isso faz com que a gente não desenvolva um relacionamento com o equilíbrio na troca. Eu acho importante falar um pouquinho sobre a constelação, no sentido de que a constelação, o Bert Hellinger foi o alemão, né, que desenvolveu esse método da constelação. Eu falo que é mais do que um método, mais do que uma ferramenta, sabe? A constelação, ela é uma filosofia de vida, né? Quando você pratica ela no seu dia a dia, tudo fica mais leve, não são só os relacionamentos. Hoje a gente vai focar no relacionamento, né? Mas em todas as áreas da vida da gente. Então, quais são as 3 leis? O Bert Hellinger, ele percebeu que haviam 3 leis, né, que regiam, né, o sistema familiar, que vinculavam, né, as pessoas do sistema, e que quando essas leis elas são violadas, gera uma desordem no sistema. Então, um sintoma, o que ele é? Nada mais é do que um vínculo, né, que a gente desenvolve através do sintoma, com um membro que veio antes da família e que foi excluído ou faltou na família. Né? Quando a gente consegue, através da dinâmica da constelação, acessar, né, que membro é esse e começar a olhar para aquela história de uma outra forma, que através da dinâmica a gente consegue desenvolver esse novo olhar, porque muita gente me fala, mas que adianta eu olhar lá? Sim, você começa a desenvolver um novo olhar, porque você vai entender todo o contexto que aquela pessoa estava inserida para poder tomar aquela atitude, para fazer aquilo. Quando você muda esse olhar, né, você já não precisa mais do sintoma. E aí a tendência é o sintoma se dissolver, tá? Existem o que eu costumo dizer, Gesa, nessa questão, né, é que as pessoas falam assim, eu vou olhar e o que vai acontecer, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ter consciência. A partir do momento que a gente conscientiza, a gente visualiza aquilo, eu trago para mim. Se eu não tenho consciência, não tem como trazer. Né? Se eu não consigo visualizar que tal pessoa ou tal situação, ela ficou como um segredo ou ficou excluída do meu sistema, eu não tenho como trazer. Eu só posso ter consciência daquilo que eu conheço. Exatamente. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar, que a constelação mostra muito bem, e a psicogenealogia também mostra, é entender os paraquês, né? Então, para que isto me acontece? Não é porque, as pessoas perguntam muito por quê, né? Exatamente, são porque os olhar para paraquês. trás, né? Isso. Exatamente. E sem querer te cortar, né? Assim, entendendo e fazendo essa análise, que eu acho muito interessante, é explicar para as pessoas que nós temos um cérebro muito grande, de 95%, que é o cérebro inconsciente. E a gente vai deixando tudo aquilo que ficou registrado em nós e que a gente não tem consciência, é como se fosse por baixo do tapete. A gente tem um HD, né, de um computador, e esse HD a gente vai guardando as informações. As nossas, mas também as dos nossos que vieram antes de nós, né? Porque nós somos um pedaço, uma parte de todos aqueles que vieram antes de nós.
né? Então, Exatamente. quando a gente vai tratar disso, né, existe um conflito programante, mas talvez existe um pré-programante. Algo que já aconteceu lá atrás e que eu não tenho consciência porque eu não tenho conhecimento, né? Aí entra isso que você está falando aí. Por isso que às vezes a gente tratar só aquilo que você viveu, né? Vamos colocar da sua infância até agora, muitas vezes não soluciona, né, o problema. E a gente precisa do recurso da constelação, da micro. Por quê? Né? Porque por trás daquilo que você não passou aquilo por acaso, né? Você passou aquilo porque, por fidelidade a alguém do seu sistema, você se envolveu naquele contexto. Você atrai e é atraído para aquela situação, né? No relacionamento. O que eu costumo explicar para as pessoas, né, que às vezes vão e falam assim, eu não entendi muito bem, né, como que se dá isso? Então, quando a gente faz a análise da árvore genealógica das pessoas, que é uma análise que é interessante porque faz isso aqui, né, com as constelações, porque abraça de uma forma muito interessante, mas porque a gente analisa dados, né? Então, ali vão ter datas de nascimento, datas de concepção, a gente tem datas de morte, tem nomes, né? Tem simetria de face, pessoas que têm ligações muito fortes com um e com o outro. Por que só tem ligação muito forte com o outro nem tanto? A gente precisa olhar para isso, né? Então, a quem eu estou vinculada no meu sistema, né? Então, assim, tudo isso faz com que eu olhe para tudo aquilo, né? Para poder ter esse entendimento, para poder olhar diferente, né? Exatamente, né? E esses lugares, eu acho muito importante isso, Claudinha, a gente frisar, a gente ocupa desde pequenininho no sistema, né? Então, a criança, ela não tem o raciocínio lógico do adulto, então ela desenvolve uma percepção muito maior do que a do adulto, então ela é capaz de perceber quais são os membros que estão sendo excluídos ou faltando no sistema, e aí ela vai assumir aquele lugar por fidelidade familiar. Então, se uma criança, uma mãe, né, perdeu um bebê, e a criança nasce depois, e ela percebe a falta que aquela criança faz para a mãe, né? O que ela vai fazer inconscientemente no sentimento de onipotência dela? Fazer de tudo para salvar aquela mãe. Como é que ela salva? Ocupando aquele lugar que não a pertence, né? Então, se ela nasceu e é a segunda criança, ela vai ser dito que geralmente ela é o primeiro filho, né? E ela não é. Então já começa aí. Então essa criança, ela assume esse lugar e com isso ela vai assumir lugares, né? Ela vai assumir um olhar para o pai, para a mãe, de acordo com a posição que ela está no sistema. Por que os irmãos são diferentes, né? Você vai falar, porque cada um vai assumindo lugares dentro do sistema. E muitas vezes esses lugares são diferenciados, né? Então eu entrei no sistema, eu percebi a falta que o irmão fez para minha mãe, eu vou assumir esse lugar. Aí o irmão percebe o conflito da minha mãe ou do meu pai com os pais dele, vai assumir o lugar de um avô, trazendo aquele comportamento excluído pelos pais, né, do avô, da avó para dentro do sistema. E assim cada um vai sendo diferente. Eu ouço muito, né, as pessoas falarem, mas minha mãe me tratava diferente da minha irmã, porque ela nunca me amou. Na verdade, não é falta de amor. Eu acho uma coisa muito importante isso, né? Na verdade, é o lugar que a gente traz. Então, o lugar que você traz é um. Se você traz, né, um emaranhamento com uma ex-noiva do pai, por exemplo, você pode ter uma dificuldade com a mãe. A sua irmã traz um lugar da avó que a mãe perdeu cedo e que sente falta da mãe. Olha como os olhares vão ser diferentes, né? Então, quando a mãe olha para aquela pessoa, ela vai olhar, né, projetando aquela história, e a filha também olha com o olhar daquela pessoa. Eu acho uma coisa importante. É muito interessante. É lindo, né? Eu acho importante a gente falar, né, quem são os membros que fazem parte do sistema e que, de certa forma, quando eles são excluídos ou faltam no sistema, eu vejo só três caminhos. Ou a gente vai ficar igualzinho aquele membro, né, que a gente critica, ou a gente vai se unir a alguém igual num relacionamento, ou um filho vai assumir aquilo por nós. Olha, né? Que interessante. Então, dentro da ordem da hierarquia, quais foram os membros que vieram antes de nós, né? Irmãos mais velhos, mesmo os abortados,
Mesmo o filho de uma namorada do pai, não importa, se ele veio antes, ele tem que ser respeitado, porque senão isso vai trazer um prejuízo inconsciente, né? Então, irmãos mais velhos, pais, avós, bisavós, tios. E também foi percebido que, além dos consanguíneos, tem alguns membros, né, que, apesar de não serem consanguíneos, eles se vincularam à nossa família por algum acontecimento especial e que nós fomos beneficiados de alguma forma, né? Todos aqueles que nós fomos beneficiados para que a vida chegasse até nós através deles, ou que eles foram, que o prejuízo deles nos propiciou estar aqui hoje, nós desenvolvemos um vínculo de gratidão. Quando não existe essa gratidão, né, conscientemente, quando essas pessoas são excluídas, inconscientemente a gente se vincula no sintoma. Olha, entendeu? Isso, Então, isso é muito interessante. E quais isso relacionamentos são eles? Não é interessante demais? E quais são os membros, né? Relacionamentos anteriores, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Você vai dizer, Gislane, mas o que eu tenho a ver com uma ex-namorada do meu pai? Né? Tudo. Se ele tivesse ficado com ela, você não estaria aqui hoje. Não entendeu? estaria. Então, quando essa ex-namorada, ou a dor dela, ou aquele amor profundo, né, não é reconhecido, muitas vezes uma filha vai trazer para perto desse pai, né, aquele membro. E aí ela, às vezes, vai ter uma dificuldade com a mãe, dependendo da forma como saiu no relacionamento, vai ter raiva do pai, enfim. E aí, o que a gente vai fazer? Na crítica, de acordo com aquele lugar que eu ocupo no sistema, eu vou ter um olhar para meus pais. E aí, nesse olhar, quando há crítica, né, muitas vezes o que vai acontecer? Naquilo que eu critico, ou eu fico igualzinho, ou eu vou me unir a um membro igual, ou um filho vai assumir aquilo por mim. Então, muitas vezes, por exemplo, às vezes a pessoa vem aqui e vem para mim, né, e fala assim, porque o problema é meu pai era alcoólatra, né, e eu não... Meu problema da minha vida foi esse, porque eu tive que aguentar isso tudo. Quer dizer, ele se aliou à mãe naquelas dores. Só que aí, o que ele faz inconscientemente? Vai desenvolver um sintoma onde ele vai ficar igual ao pai ou ele vai se unir a alguém igual. E aí, muitas vezes ele fala, não, mas eu não bebo, jamais ia beber. E ele controla para não beber, para não ficar igual ao pai, mas aí o que ele vai desenvolver? Um outro tipo de compulsão, muitas vezes. E aí, depois de um tempinho de terapia, a pessoa fala para mim, Gislane, eu tô com um problema que eu preciso trabalhar, eu não consigo manter o dinheiro. Entende? Então, aí na compulsão do gasto, a pessoa não consegue manter o dinheiro, né? Então, ela acaba tendo uma compulsão como pai, só que não para bebida. Eu falo que é um quebra-cabeça divino, sabe? E aí é interessante... É nesse momento que a microfisioterapia entra, porque as pessoas me procuram por causa de um sintoma físico, a maioria das vezes, né? Por quê? Porque às vezes eu não entendo nada disso, a pessoa que procura, né, o cliente, ele não entende nada disso, e ele procura talvez, vamos supor, por causa de gordura no fígado, né? Eu tenho gordura no fígado, já fiz todos os exames, não adianta, eu não consigo e tal. E aí a gente vai por trás desse sintoma, né? Porque a microfisioterapia, para quem não sabe, é um trabalho, é uma ferramenta que a gente usa as mãos, né? Eu sou fisioterapeuta, então eu uso as mãos. Então a gente é como se fosse uma leitura celular. Então imagine que nós temos nas nossas células todos os registros da nossa vida, né? Da nossa vida, mas também temos os registros daqueles que nos trouxeram a vida, né? Então, nós somos feitos pelo pai, pela mãe. Então, nós somos marcados epigeneticamente, né, dessa forma. Então, uma pessoa que vem por uma gordura no fígado, vamos supor assim, né? Um problema no fígado. Talvez ele traz uma carência muito grande, afetiva, ou uma carência de fé, ou uma carência de dinheiro mesmo. Às vezes é uma pessoa que passou muita dificuldade ou não passou. Às vezes ele traz um conflito de alguém do clã dele, não só dele. Mas ele veio com esse sintoma físico para que nós pudéssemos olhar para aquele que não teve condições lá para trás.
Então, por isso é que se eu trato, né, se a gente trata somente o conflito programante dessa pessoa, ele volta a ter sintomas futuramente. Então, a gente precisa achar quem é que teve carência de comida, né? Quais foram as coisas que trouxeram isso tudo, né? E aí a micro ajuda isso, né? Faz um trabalho celular, é uma faxina no corpo. Então, por isso que isso casa muito bem, né? Então, uma pessoa, todos nós temos sintomas físicos. Às vezes a gente tem dor de cabeça, a gente tem insônia, a gente tem dor no corpo que a gente não entende. As emoções negativas vão, as emoções vão fazendo tudo isso. Mais debilitados, nossa. E aí não tem para onde correr, né? A gente vai e volta no transgeracional, vai e volta no transgeracional, não acaba tem jeito. Caindo lá. Transgeracional, para quem não sabe, são todas aquelas pessoas que estão antes de mim, né? Na geração que me rodeia, né? Que estão à minha volta, que não é nem meu pai, nem minha mãe, mas que são as outras famílias, né? Então, esse é o transgeracional. É assim? Exatamente. Então, e é o que eu falo, a gente recebeu, as pessoas falam, mas né, para que eu vou ficar olhando? A gente recebeu a vida é um presente que a gente recebeu de todos eles. Se tivesse mudado um ali, geneticamente, nós não estaríamos aqui. Então, esse inconsciente que conduz, né, tudo isso, os nossos sentimentos e comportamentos de forma tão ampla, né, ele é fiel ao sistema. Né? E aí é até legal a gente ver isso, porque até as crenças limitantes, hoje se trabalha muito crenças limitantes, né? Mas até essas crenças, elas são por fidelidade familiar. Né? Porque eu só me sinto merecedor de tomar a vida de uma forma leve, de ter um relacionamento saudável, de ficar bem na vida, se eu estou em sintonia com eles. Por quê? Porque a vida é um presente que eu recebi deles. Né? Através deles a gente teve a vida. O meu inconsciente, ele sabe o quê? Que eu só posso ter isso tudo de bom que eu tenho aqui hoje porque eles me deram a vida. Verdade. Né? Então, olha só, uma coisa interessante para a gente falar sobre essa harmonia, né, do casal, é sobre aquelas questões dos lugares, né, que a gente estava falando um pouquinho antes. Eu não sei você, mas eu recebo muitas pessoas que vêm casados, né, ou homem ou mulher e tudo, e quando a gente percebe dentro da família, existe uma desorganização muito grande desses locais, né? A mulher, talvez, ela não consegue assumir o seu papel como mulher, ou assume o papel dela e do marido, né? Por lealdade a alguém do clã dela, com certeza. E assim, o marido não consegue, às vezes, assumir o papel de homem, né? Muitas vezes a gente pode olhar, às vezes existe um vínculo lá atrás, né? Com o pai muito forte, que também não pôde assumir esse papel. Né? De ser o homem da casa, né? E talvez também porque ele não teve pai, né? Quem não teve pai. Isso, às vezes uma criança, né, perde o pai muito isso. cedo. Muito e às vezes, cedo, Claudinha, né? é muito interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, Geslane, mas o meu pai não, meu pai foi tudo bem em relacionamento, mas às vezes ele está vinculado a um avô que sofreu isso e não foi olhado essa dor, né? Isso. E aí ele acaba não se sentindo merecedor também. Eu trago uma história verídica no sentido assim, né? Um marido e uma mulher que vivem conflitos de esse homem não conseguir se colocar no papel de marido e nem de pai dessa família. E quando a gente vai para trás, o pai dele perde o pai aos 6 anos de idade, que é algo muito forte, né? Foi uma tragédia, algo forte para ele. Epigeneticamente está gravado nas células. Então, não tem como você falar que isso não passa de geração para geração, porque passa. E aí, quando ele relaciona esse pai que perdeu o pai, quando ele se casa,
ele não consegue se colocar na relação como o homem da casa, né? E aí ele traz para si uma mulher forte no sistema, né? Que consegue fazer isso muito bem para ter o equilíbrio. É o tal do equilíbrio nas relações, né? E aí consegue se viver equilibradamente até quando esta mulher não se sente incomodada por tantas funções, né? Então, e aí o que porque isso acontece? começa a pesar, né, no relacionamento. Pesa. É muito difícil quando uma mulher, né, tem que ocupar o lugar da energia masculina, né? E o Muito homem difícil. também ficar na energia feminina. E isso é um risco grande para o casamento. Você falou uma coisa importante, eu acho legal falar sobre isso, né, para as pessoas entenderem. Todo relacionamento saudável, né, é assim. E quando eu falo de relacionamento, serve para outros profissional, amizade, mas a gente vai focar hoje no relacionamento conjugal. Eu dou um pouquinho, o outro fica feliz porque recebeu, me dá mais um pouquinho, eu fico feliz, dou mais um pouquinho, a gente vai trocando saudavelmente e crescendo, né, desenvolvendo. Só que muitas vezes, né, por fidelidade familiar, o que que acontece? Um traz uma história para ferir, o outro também, de raiva, ela com raiva dos homens, né, ele com uma raiva das mulheres, ou enfim. E aí, um vem e fere. Aí o outro vem e fere mais. Aí esse vem e fere mais. Eles vão ficar juntos 30, 50 anos. Tem casais que a gente vê assim muito, né? 30, 50 anos vivendo junto, mas se ferindo. E lembra lá da psicologia positiva, né? Quando fala que esse tipo de relacionamento, ele lesa tanto, né? A pessoa quanto a solidão, tá? Mas eles precisam viver dessa forma. E eles conseguem viver junto porque está em equilíbrio. É negativo, não é saudável, mas é equilibrado. Existem relacionamentos onde um se doa, se doa, se doa, se doa, e esse não pode doar nada. Lembrando que ninguém não faz porque não quer, né? Cada um traz uma história que te limita. E aí, nesses relacionamentos, o relacionamento vai acabar. Porque esse se sente lesado, foi aí o que você falou, né? Quando fica pesado, muitas vezes, né? Para a mulher. E esse se sente em débito. E aí as relações acabam. Existe um relacionamento onde um fere, o bonzinho ou a boazinha não reage. Aqui também as separações vão acontecer. Tá? Muitas vezes esse aqui é bonzinho ou boazinha porque traz uma história de superioridade nas relações lá atrás. E esse aqui se sente em débito, né? Porque traz uma impotência, né? Como homem, na família, ou qualquer outra história. Mas o que acontece é um distanciamento aqui, sabe? E aqui as relações acabam. Então, se a gente está lá trocando saudavelmente, um vem e fere, é importante que a gente fira menos um pouquinho. E aí tem chance do outro voltar a se doar um pouco mais e a gente voltar a trocar saudavelmente. Só que fazer isso dentro do racional é muito difícil. É muito difícil. Né? Então, por quê? Porque nós somos movidos nos 95% aí do inconsciente que você inconsciente. Fala. Né? Isso é muito interessante. E voltando nessa história, né, nessa questão de doar, e ainda, a pessoa para se colocar no sistema, para ela não se sentir tão pequena assim, o que acontece? Ela, ao mesmo tempo, é vítima e, ao mesmo tempo, é acusador. Tem ele trabalha nesses dois âmbitos. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Ele não consegue assumir o papel de homem da casa, porque... visto que isso ficou importante para ele, porque o pai dele não teve isso como exemplo, né? Embora ele tivesse uma figura masculina lá na infância que remetesse à história do pai, mas que também ficou muito... como se ficasse um mistério, não sabia muito bem a situação, como é que foi e tal, né? E aí o que acontece? O filho... ele fica nesse emaranhado. Quando ele vai ter o relacionamento dele, que é, né, o caso, o cliente que me procura, aí o que acontece? Ele não assume o papel como pai, não assume o papel como esposo e não consegue ir para a vida. Por quê? Porque culpa a mãe o tempo inteiro de ter tomado o lugar desse pai. Olha que interessante. Não se sente abandonado e rejeitado, visto que o próprio pai sentiu-se assim da própria mãe.
Olha como isso é um emaranhado. O né? que eu falo é E que aí quando tem se alia vários sintomas. Quando se alia um, inconscientemente ele vai ter que se aliar ao outro. Então, é muito legal isso, porque às vezes num processo de separação, ou até entre a briga entre o casal, né? Muitas vezes a criança, por fidelidade àquele que está sendo, ou que está cuidando dela, tá? Ou que está sendo mais acusada, ela se alia conscientemente àquela pessoa. Mas inconscientemente, ele vai ter que trazer o sentimento e o comportamento do outro para dentro do sistema. Entendeu? Então, o pai agride a mãe, né? A criança se vincula à mãe naquela dor, né? Mas inconscientemente ela vai acabar trazendo comportamentos e sentimentos daquele pai, né? Olha só. É muito interessante, né? Essa coisa de vir de várias gerações. Às vezes um avô lá atrás teve um relacionamento, né, extraconjugal, e aí nesse relacionamento ele teve uma filha que nunca foi reconhecida, tá? E aí vem o filho aqui na frente e aí, de repente, né, engravida uma pessoa e aí ele se sente no compromisso de fazer diferente, porém, e aí esse pai não pôde viver um grande amor, ficou com a mãe a vida toda, e aí ele se sente no compromisso que ele tem que assumir, tem que ficar com a família, só que ele também não pode viver um grande amor. E aí um neto, uma neta aqui na frente, o que faz? Também não se sente merecedora de de viver um amor, né? E aí vai se unir em relacionamentos para interromper, para não dar certo. Entendeu? Então muitas vezes relacionamentos superficiais. Muitas vezes os pais falam, mas a gente tem que ficar junto por causa dos filhos, e eles não têm noção, por causa, né, dos do filhos. Quanto isso por pesa causa nos dos filhos, exatamente. E o quanto isso vai trazer, né, efeitos lá na frente. Lá na né? frente. Então, nessas horas é melhor você se trabalhar, né, ver o que está te impedindo realmente, ou de ter um relacionamento saudável, né, ficar bem naquela relação, ou então de realmente, né, tomar um outro rumo, para não ficar, né, isso ficar se perpetuando. O que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, dentro de um relacionamento existem duas pessoas, né? Então, só que eu trago a minha individualidade e a pessoa traz a individualidade dela, né? Isso não pode perder. Então, o que acontece? A maioria das vezes, eu entro num relacionamento e perco quem eu sou. Eu não sei mais quem eu sou. Eu perco completamente a minha identidade e minha individualidade. Então, eu deixo de ser quem eu sou para fazer para o outro. Então, nunca vou estar da melhor forma possível. Por quê? Eu não olhei para mim. Então, é por aí. Então, o que eu tenho falado primeiro a gente precisa olhar para nós. Quem eu sou? O que eu vim fazer? Qual que é o meu propósito? Olha para mim primeiro. Vamos olhar para dentro de cada um de nós. Para a gente poder se perceber, se conhecer, para que eu possa dar para o outro algo que realmente eu sou. Porque às vezes eu não sei nem quem eu sou. Como é que eu vou ser para alguém? Exatamente. Então, eu penso que hoje os relacionamentos, eles estão acontecendo de uma maneira muito rápida ou muito lenta demais. Sabe? Aqueles namoros que às vezes duram 10 anos, 17 anos. Já vi gente assim, 7 anos. Então, eu penso assim, já estão vivendo... só não tomou nome de casamento, já estão vivendo isso há muito tempo. O Bert fala que esse relacionamento é quando a pessoa ainda fica um sentimento de que a pessoa ainda não se decidiu pelo outro, né? Assim, eu ainda não sei se você é a pessoa certa para mim. Isso também tem um peso no relacionamento. Tem um peso, tá? Isso. Sobre essa questão da individualidade, que eu acho muito importante, da gente olhar para dentro de nós, para a gente se conhecer e para a gente poder entrar nesse relacionamento. Então, hoje, às vezes, né, eu falo que não tem nada à toa, né? Às vezes eu me sinto tão desvalorizada, eu fui tão pouco amada, eu sinto que eu fui tão pouco amada pelos meus pais, eu não sinto que os meus pais me amaram, embora me amaram, porque cada um ama a sua maneira, porém, às vezes não fala a linguagem do amor do outro, né? Nós vamos falar disso.
E o que que acontece? Eu cresço sem sentir esse amor, então qualquer um que me mostre o que é amor, eu vou logo ficar com ele, né? Assim Uhum. como o rapaz faz a mesma coisa. Então, o que que acontece? Eu entro numa relação por necessidade de me sentir amada. E aí é uma relação que é muito rápida, as pessoas não passam por aquele momento da paixão, né? Porque existe esse momento da paixão, até que eu possa amadurecer o meu sentimento, nada por acaso, sim, claro, né? As coisas acontecem, mas tem muitas pessoas que não conseguem agir com o consciente, elas só conseguem agir com o inconsciente, porque isso é até um mecanismo de defesa que o organismo da gente faz, né? Para que não soframos, então a gente vai agindo intempestivamente as coisas, e aí entra num relacionamento, começa um casamento e muito rapidamente tem um filho. Eu falo, a chegada do primeiro filho é algo que mexe demais com uma relação, porque a gente não sabe nem ser marido e mulher, quanto mais ter alguém dentro desse ninho familiar, né, tomando um espaço, não sei se eu sou eu, Por se eu isso que sou o mãe, índice de separação é muito grande, muito né? Até o grande no 5º ano do início. primeiro filho, né? Pois é, É. porque o filho, o primeiro filho, ele vem, não é fácil ser, eu falo que não é fácil ser primeiro filho, é muito difícil ser primeiro filho, né? Porque você é primeiro filho e com isso você está dando o título de pai e mãe, pela primeira vez. Tá ganhando, Então, tá ganhando esse título, né? E a gente passa por períodos, né, hormonais, as mulheres, né, em que a gente consegue olhar para a cria e a gente erradamente, né, porque a gente não tem esse conhecimento e os sentimentos estão muito malucos dentro de nós, a gente esquece do homem, né? Uhum. E aí começam os conflitos. Por quê? Perde o que eu falo de cumplicidade, o que eu falo de intimidade, né? Você vai perdendo essa intimidade com o marido, né? Porque você deixa o filho ocupar um lugar que não é dele. Aí começa E tudo de novo. muitas vezes, aí você está falando uma coisa muito interessante, o filho traz, às vezes, uma pessoa, um relacionamento mal resolvido nosso, tá? Para dentro do sistema. E aí o que vai acontecer com isso? Ele vai entrar com um olhar mais negativo para o pai, um olhar, né, muito, e a mãe vai criar um vínculo muito grande com aquele filho. Sabe aquele filho que fica entrando no meio da relação? O Né? tempo inteiro, na Muitas vezes cama, ele só quer traz dormir na cama. A mãe teve um relacionamento anterior, que né, foi um grande amor, que não pôde ser vivido, e aí esse filho traz, né, esse relacionamento. Então, muitas vezes, vai ter um vínculo muito grande com essa mãe. Só que isso gera problemas, né? Porque além dele trazer aquele amor que não pôde ser vivido, e muitas vezes ele também não vai se permitir viver um grande amor lá na frente, né? Ele vai desenvolver muitas vezes uma crítica ao pai. E aí ele bloqueia esse fluxo da força masculina, né? Que só pode chegar até ele através do pai. Entende? Então, como é que cada... Né, é impressionante, é lindo, né? Eu falo, gente, até nas coisas assim mais difíceis, mais duras, é lindo a gente ver a fidelidade familiar, né? Como ela E aí você vai como... contando essas coisas, minha cabeça fica assim, ó. Porque eu fico, nossa, eu já vivi algo assim, na minha família tem algo assim, eu conheço alguém que passa por isso, né? Exatamente, sabe? E é muito então, interessante. É por isso que eu falo, se a gente não está conseguindo, né, fluir bem no relacionamento, tem gente que me pergunta assim, Geslane, mas se eu fizer uma constelação, meu casamento vai ficar bom? Quem dera, né, gente? Seria Deus, né? Se aí não falasse... Não, mas uma coisa eu te garanto, a forma como você olha, né, para o seu companheiro vai assumir, né, você vai assumir um novo olhar. E aí com isso, mesmo que você venha a separar, né, essa separação ela é feita de forma respeitosa. Hoje a constelação ela é utilizada na justiça, né, na educação, na saúde. E por que, né, que a justiça está usando? Justamente porque está diminuindo o número de processos. Né? Porque se eu trago um emaranhamento, tá? Para viver, sei lá, para me unir a um agressor, onde eu sempre sou vítima e há sempre um agressor,
eu vou mudar de marido, eu vou mudar de namorado, mas eu vou sempre estar atraindo e sendo atraído a agressores. Então, isso gerava um processo, né? E aí, acabava que depois aquela pessoa, daqui a pouco ela estava entrando contra outro, né? Outro homem, porque ela trazia uma história para aquela agressão. E o agressor também, né? E aí ele saía dali, ele ia pegar e agredir de novo outra mulher. Por quê? Porque não se trabalhava a história deles. Então, hoje a justiça está trabalhando a história que cada um traz para evitar essas reincidências. E, inclusive, na separação também litigiosa, né, às vezes entre marido e mulher, porque isso não só gera um bom efeito para os filhos, quando uma separação é feita de uma forma respeitosa, né, porque eles não precisam se vincular nem a um nem a outro, eles podem ter os dois dentro deles e tranquilos seguirem para a vida, né, como, além disso, né, como também impede ajuda para que a própria pessoa não fique se vinculando nesse padrão de relacionamento. Que vai, entendeu? Que volta, que vai, exatamente. Que volta. Então eu falo assim, gente, se você tiver, mas meu marido não quer fazer constelação, não tem problema, faça você. Que você estando mais saudável, né? Primeiro, se não for para esse relacionamento, para outros vai te servir, né? E segundo, que você estando mais saudável, há uma possibilidade maior de daqui a pouco também ele querer, né, se tornar mais saudável e mudar todo esse contexto, né? Mas eu sempre falo o seguinte, alguém tem que começar. Exatamente, né? exatamente. Então, nós somos escolhidos, né, no nosso sistema para sanar algo. Então, assim, eu, Cláudia, vim no meu sistema e para sanar alguma coisa que não foi vista. Né? A Geslane veio Cada no sistema dela um lugar para poder curar. Sanar alguma eu falo coisa. Que faz parte de um processo evolutivo mesmo, né? Da vida, né? E isso porque nós precisamos, né, e eu falo isso, que as pessoas falam assim para mim, mas isso é muito triste, porque eu vou ficar aqui para fazer isso tudo? Falei, não é triste, isso é lindo, porque você foi escolhida, porque você tem condições para isso, né? Então, se eu fui escolhida no meu sistema para sanar, por exemplo, problemas de libido sexual da minha família, das mulheres da minha família, né? Então, eu preciso estar olhando para isso. Então, eu sou uma pessoa que vou olhar para isso de uma maneira diferente. Isso vai me incomodar a modo de eu precisar de ajuda e buscar ajuda. Então, eu melhoro a mim? Melhoro, mas melhoro todo mundo. Todas as gerações seguintes também. Então, é muito outra coisa que eu falo. Se você não faz por você, se você não faz por você, faça pelos seus filhos, né? Porque aquilo não precisa perpetuar, né? Aquele movimento inconsciente que é transmitido de geração para geração. Né? Então, se eu trago, você falou aí do bloqueio, né? Muitas vezes as pessoas procuram em função, né, da sexualidade. Então, às vezes, é algo muito importante dentro do relacionamento porque faz parte conjugal. do tripé, né? Claro. Né? É muito importante mesmo. Então, e falar de sexo, Geslane, muitas pessoas têm dificuldade para falar disso. Exatamente. Vão deixando e aquilo vai virando uma bola de neve. Eu não queria falar disso, eu tenho dificuldade e tal. Eu nunca senti prazer com meu marido, né? Sexo depois que os meus filhos nasceram é péssimo, eu faço obrigada, né? Então se a gente for olhar... Claudinha, tem uma história muito bacana. Uma vez, né, eu vi um caso, a avó havia morrido no parto. E isso, às vezes, traz um reflexo nas outras gerações, né? Muito na grande. Sexualidade. Tanto para as mulheres, tá? No sentido de que o sexo levou alguém à morte, né? Então, esse sexo pode ter um peso negativo, quanto para os homens na impotência, porque o ato sexual do avô causou a morte de alguém. Então, muitas vezes a gente pega caso de impotência, sabe? Nos homens, né? Um vaginismo, enfim, né? Algum sintoma nas mulheres, em função, às vezes, de uma história lá atrás. E se você não trata isso, né? Eu costumo ver isso no corpo. É muito interessante porque o corpo, ele registra todas essas coisas e o prazer sexual, ele está muito ligado com o prazer da vida,
né? Então, a gente tem, para quem já fez, né, a microfisioterapia, ou para quem conhece, das minhas amigas que estão aí, a gente tem uma zona, né, no corpo que a gente chama de BAT, é onde isso acontece, a perda do prazer da vida, mas também do prazer sexual. Ali há realmente algo físico que impede com que eu tenha prazer, mas tem um motivo por trás. Eu vejo muitas questões relacionadas, talvez, com abusos sexuais lá para trás, que as pessoas não têm noção, é um segredo, né? Então, quando a gente vai, o corpo da pessoa registra tudo isso, né? Ou uma tentativa, ou alguém na minha infância olha para mim com olhares de sedução, em que aquilo para mim é ruim, porque eu já conheço isso, porque está nas minhas células, eu não vivenciei. Mas eu conheço, eu sei que isso é ruim, né? Então vem para o meu corpo no sentido assim, peraí, nada vai entrar aqui. Entrou aqui, não é legal, não tem prazer. Então há um bloqueio inconsciente. Então por isso é que eu falo que as pessoas precisam procurar ajuda, porque existe ajuda, né? Então, mas o meu marido não faz assim, o meu marido é muito... não liga para mim, fica só no WhatsApp e fica só na televisão e tal. Aí eu falo que tem um livro que eu gosto muito, até aqui pertinho de mim. O meu é uma edição antiga, sabe? Que é esse livrinho aqui, vai ficar mais ou menos... Conhece? As 5 linguagens do amor? Ah, claro. É porque ele é uma edição bem antiga. Olha, eu conheço a mais quanto nova. tempo, ó. A gente trabalha ele no grupo de crescimento também, né? O que você está fazendo, né? Para poder isso está muito ligado. Eu falo o seguinte, adianta eu conversar com você, Gesa, em italiano, eu sei que você sabe, em italiano, se você só entende português? De jeito nenhum, né? Eu não vou ouvir. Não vai entrar, ouvir, né? Da mesma forma, são as linguagens que a gente tem do amor. Eu gosto demais desse autor, né? Porque ele ensina pra gente como a gente ama o outro. Né? No grupo de crescimento, a gente fala sobre as linguagens do amor, né? Ensinando quais são, então, fala como um fazer. Desse grupo de crescimento. E a gente fala da escuta ativa, né? Com o outro, de um diálogo construtivo, sabe? Pois é, no grupo de crescimento, a gente trabalha unindo esse grupo ele surgiu num momento assim extremamente restaurativo, a gente estava indo fazer uma viagem e de repente me veio um insight, eu falei, vou juntar todas as ferramentas e vou montar um grupo onde as pessoas vão poder fazer um treinamento mental, né, e experienciar através dessas ferramentas um progresso, né, no setor dos relacionamentos, da saúde, do dinheiro. Então, são 5 módulos no grupo básico, né? Que é transforma o seu cérebro, ter uma vida mais feliz. E no avançado, que é rumo ao sucesso em sintonia com a alma, que é um pouco mais profundo. Então, a gente trabalha com diagnósticos de constelação. Como que você está diante do dinheiro? Como você está diante do seu relacionamento, dos pais, a sua criança interior? A gente trabalha criança interior, crenças limitantes, né? Como... transformar crenças limitantes em fortalecedoras. E aí a gente vai usando todas as ferramentas, tanto da psicologia positiva, quanto da constelação, da hipnose, e vai fazendo um trabalho progressivo, sabe? Com as pessoas. A gente trabalha metas, né? Como desenvolver metas, dividir em etapas as metas, para que você possa realmente executar essas metas, criando rituais e hábitos, né? Que vão te mover nessa direção. É muito bacana, sabe? Esse grupo, ele já tem, né, uns 5, nós já estamos indo para o 9º grupo, né, de crescimento, onde há o básico e o avançado, sabe? E agora estão pedindo a gente para montar o Master. Já estamos pensando nessa Daqui a pouco eu vou estar lá. Eu fui convidada, né, para ir a uma desses encontros e eu fiquei, assim, simplesmente maravilhada, porque o resultado é bacana demais. Como eu tive feedback das pessoas depois, né? Porque como o olhar das pessoas mudam, né? Igual
quando a gente junta as ferramentas que eu falo, que isso é que é legal. E é todo um processo, né? Então, assim, para eu ter harmonia, tanto conjugal quanto harmonia em todas as questões da minha vida, eu preciso passar por um processo. Não é de hoje para amanhã. Então, existe uma transformação que ela vem. Então, para algumas pessoas é mais rápido? É mais rápido. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm um insight e elas vão atrás, elas vão à busca, elas fazem aquilo que elas planejaram, não deixa procrastinar, né? Então, tem muitas pessoas que procrastinam as coisas, deixam tudo para depois. E isso, Dani Cabral, amiga, tudo bem? Isso causa insônia e ansiedade, né? Porque se eu estou procrastinando as coisas, eu vou levar aquilo para o meu sono, né? Então, eu perco a qualidade do meu sono. Consequentemente, no outro dia eu sou uma pessoa mais nervosa, mais agitada. E eu costumo ser mais nervosa e agitada com quem convive comigo, né? Que é o meu marido, que são os meus filhos, as pessoas que convivem comigo. Então, tudo isso vai virando uma bola de neve, né? Então, assim, cuidar de nós é dia a dia. Não é para deixar para depois. Então, o que eu posso fazer por mim hoje? Eu sempre falo isso. Então, o que eu fiz hoje por mim para que eu possa ser uma pessoa melhor, né? Para que eu possa ser uma esposa melhor. E, consequentemente, eu ser uma mãe melhor, né? Não tem como eu ser uma mãe boa se eu não sou uma boa esposa. Porque tudo começa na relação dos dois. Na relação de casal, exatamente. De casal. Né? Porque foi através de mim e do meu esposo que vieram meus filhos. Então, antes viemos nós. É o que eu sempre falo. O que tem acontecido muito? Eu sei que você deve ter isso muito no seu consultório também. Principalmente as mulheres, né? Elas costumam colocar os filhos em primeiro lugar. Então, é como se tivessem dado um pontapé nos homens. Então, os homens ficam para depois. Então, a cama e, na verdade, não é do isso casal, inverte a ordem. E aí cai naqueles emaranhamentos que a gente fala, né? A cama não é do casal. Para isso. Eu não tenho tempo de sair com meu esposo, a gente não pode conversar, porque sempre o filho tá no meio, né? E abdicar de tudo isso, Kênia, a Kênia tá perguntando aí, não é legal, tá? Então a gente precisa colocar quem são os primeiros. Se eu não tô conseguindo olhar para o meu esposo, algo tá por trás. Né? E aí, Claudinha, então, tem uma outra coisa importante. Quando você fala isso, me vem aqui, né? Eu tô lembrando. A ordem entre o casal nas famílias. Porque o que acontece? Muitas vezes eu me uno a uma pessoa, tá? E eu esqueço que essa pessoa veio de uma família. E eu também. E aí eu entro, né? Sem o respeito à família do outro. Que muitas vezes tem a ver com uma falta de respeito à minha. E muitas vezes entro achando que a minha é melhor, enfim. O que vai acontecer com isso? Inconscientemente, a fidelidade da gente ao nosso sistema é maior do que aquele que veio depois, que é o relacionamento. Tá. Então, se eu não respeito o que veio antes do outro, que o outro traz, eu inconscientemente também não me sinto merecedora desse relacionamento. Claro. Entendeu? Tanto quanto nos relacionamentos anteriores, né, nos vínculos anteriores, eles têm que ser respeitados para que a gente possa se sentir bem aqui, né, com a família do outro também. Porque senão, inconscientemente, o outro também não vai se sentir inteiro aqui na relação. Sabe? Então, esse respeito aos sistemas familiares na relação de casal. Por isso é que a gente importante. Tem que olhar pra gente, né? A gente tem que olhar pra minha família. Igual hoje eu desenhava uma árvore, né? Um genessosograma para um cliente lá. E quando eu coloquei na frente dele, aí ele falou: nossa, minha família é isso tudo. Eu falei: sua família é isso tudo e muito mais. Muito mais gente veio antes de você. Olha o tanto de gente que você precisa olhar, né? A gente precisa olhar. E aí, isso é tão interessante, né? Que isso, todos os dias, eu falo isso e tento fazer isso dentro da minha família. Porque eu penso assim, todas as pessoas que vêm até mim,
é porque eu posso fazer algo por elas, né? E não tem ninguém que vem para mim que não tem alguma coisa que eu preciso olhar no meu sistema também. Então, eu tenho isso muito forte comigo, assim. Então, precisamos olhar para aquilo que também vem para nós como história. Então, sempre vem essas questões, sabe? Do marido e da mulher não se colocar como os primeiros, né? Não entenderem, na verdade, não tem consciência disso, né? E aí, e se o filho ainda vem com algum problema físico, né? Por algum problema gestacional, ou nasceu com alguma doença, alguma coisa, o olhar, então, foca todo no problema, né? A gente aí vai focando, é como se ele fosse um problema. Não, ele está trazendo ali, através algo daquela que a gente doença, precisa olhar. algo que eu preciso olhar. Olhar e sanar, né? Ele está sanando todo um sistema. Então, toda doença, né? Toda doença é sanadora de sistema. Então, a gente precisa olhar. Eu estou explicando isso, pessoal, para que vocês possam entender que para a gente poder conscientizar as coisas e daqui para frente, quem está nos assistindo, poder olhar para as doenças como forma de sanar um sistema. Então, se o teu pai tem diabetes, se tua mãe tem problemas cardíacos, se tem outros problemas, se tiveram cânceres e outras coisas, são sanadores de sistema. Então, se o meu filho nasce com prematuridade, se ele tem um problema ao nascer, se tem algo assim, é sanador de sistema. Então, para que isso? Nada disso é por acaso, Nada né? E quando é a gente por se acaso. abre para isso, a gente eu falo que a gente se melhora e melhora todo, né, um sistema, Todo ajuda canto. toda, contribui para, né, para os seguintes. Nenhum sentimento em nós é por acaso, né? Até nesse com relação a uma doença, um sintoma, né? Isso. E antes da gente fazer, que a gente fez, né? Chamamos as pessoas para estarem com a gente aqui nesse bate-papo e tudo. Uma mãe entrou em contato comigo e falou assim, olha, o meu filho é portador de... ele é uma criança especial, ele tem autismo, né? E depois disso, o meu marido não se coloca no sistema. Ele não é pai, ele não consegue ver isso, né? Então, eu fico muito sobrecarregada. Então, uma mulher sobrecarregada por causa de um filho, porque quem é mãe de criança autista sabe que segunda a segunda tem função. Segunda terapia, terça fisioterapia, quarta fonoaudiologia, é um monte de coisa, sabe? E isso tudo faz com que a mulher fique muito sobrecarregada. E este homem que não quer olhar para esse problema, né? A gente precisa entender por que ele não quer olhar. Também tem alguém que não olhou lá atrás, né? Na psicogenealogia a gente fala que um autista, ele é portador de um segredo. Não sei se você tem, se é assim. Ele é portador de um segredo. Então, você imagina que você recebeu a chave para sanar um clã inteiro. Então, tá muitas vezes então, até de agressores e vítimas lá atrás, né? Observar essa criança. Tem uma Qual o comportamento aí para você. Tem. Como descobrir isso? O que a doença do meu filho veio sanar? Então, primeiro a gente precisa entender qual doença, tá? O que ele teve, para a gente poder entender tudo isso, né? O que está por trás dessa doença, porque tem toda uma parte biológica por trás, para a gente poder entender tudo isso, viu? A prematuridade. E através das ferramentas, né, Claudinha? Né? Das ferramentas. Da constelação. Na verdade, a gente consegue entender, né? O que essa doença está trazendo para dentro da família, né? E consegue ampliar esse olhar, né? E com isso a gente ficar mais tranquilo. Eu falo, a pessoa fala, mas vai curar? Não, né? Tem doença que não tem como realmente você curar. Mas a aceitação daquela doença, a compreensão daquele sintoma vai fazer com que as pessoas se acalmem, né? E tenham uma vida com mais qualidade. Claro, né? Mesmo com aquele limite, entendeu? Claro. Então, olha, pessoal, nós vamos precisar acabar. A conversa tá muito boa. É tanta coisa, né? Que até faltou muita coisa porque falta muita coisa. Se fala de relacionamento de casal, né? É muita coisa que ficou por falar.
E eu gostaria de abrir para vocês o seguinte. Alguma coisa que vocês queiram saber que talvez nós possamos também ajudar, né? Com alguma coisa que a gente saiba, né? Não sabemos de tudo, mas juntas somos mais fortes, né? Uma